Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver o vídeo. Mas então, aqui é a professora Kilma da disciplina de ciências, né? Tudo bem com vocês? Estão com saudade? É muito difícil o momento que a gente tá vivendo, né? Mas como a gente não pode estar presente pessoalmente na escola, vamos dando um jeitinho, né? Então, para que vocês não fiquem sem conteúdo, não percam o ano, a professora vai fazendo videoaulas para vocês. Então, vamos dar continuidade falando sobre os biomas brasileiros, certo? Então, aqui é o mapa do Brasil, onde a gente pode ver aqui os biomas que a gente encontra no nosso país. O bioma amazônico, a gente vê aí que é um dos maiores, né? Então, vamos começar por ele. No Brasil tem o bioma Amazônia, que é esse que está em verde, cozinha verde mais forte. Então, o bioma amazônico a gente pode encontrar nos estados da Amazonas, no Pará, no Acre, em Roraima, mais ali nessa partezinha da cor verde, certo? Do mapa. Outro bioma é o bioma do Cerrado, tá em cor laranja mais forte. O Cerrado a gente encontra mais no centro do país, ali em Goiás, mais acima, Maranhão, parte do Maranhão, Piauí, Tocantins, uma parte do Mato Grosso, certo? E aí o outro bioma é o pequenininho em azul, um azul bem escuro, que é o bioma do Pantanal, que ele é o bioma, eu acho que é um dos menores biomas que encontramos no Brasil, certo? Que fica bem no cantinho, ele abrange mais ali a parte de Mato Grosso do Sul, certo? Mato Grosso. O outro bioma é o bioma da Caatinga, mais acima no mapa, na cozinha laranja claro, puxando para a areia. Então aí pega a parte do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Pernambuco, Paraíba, uma parte de Alagoas, certo? E o outro bioma é o bioma da Mata Atlântica, que está nessa cozinha verde água. Ele abrange essa parte mais do litoral do país, mas nas regiões que tem praia. Vocês conseguem observar, né? Mas no cantinho, nas bordas do país. E o outro bioma é o bioma do Pampa, que é lá no finzinho do mapa. Tá numa cor marrom claro. Então, esses são os 6 biomas presentes no nosso país, certo? Então, vamos começar a falar sobre cada um. O primeiro bioma é o bioma que a gente vai falar, é o bioma da Amazônia, certo? Esse bioma, ele está presente numa região com muita chuva, ou seja, as chuvas lá são chuvas frequentes e abundantes. Chove todo dia lá na região da Amazônia chove. E uma vez eu vi que, inclusive, as chuvas têm até horários certos. E todos os dias, de tardezinha, no final da tarde, chove. Então lá as chuvas são muito frequentes e muito abundantes, até por causa da quantidade de rios de água que a gente encontra lá, né? Então, onde tem muita água, a água vai evaporar e vai para as nuvens e forma chuva. Então lá tem muita chuva. Só que lá é uma região seca também, apesar de ter muita chuva, é seco. O ar é muito seco. Temos também a maior reserva de biodiversidade do mundo na Amazônia. Então, lá a gente pode encontrar muitos animais, diversos animais, inclusive animais, insetos, plantas, muitos que ainda não foram nem catalogados, que a gente nem conhece. Então, na Amazônia tem a maior reserva de biodiversidade do mundo. E a Amazônia é o maior bioma do Brasil. Aqui a gente vê uma foto, né, representando o bioma da Amazônia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a preservação da Amazônia, que lá é uma região muito verde e também é uma região que as pessoas desmatam muito. E a Amazônia ela é muito importante para o clima do nosso país, né?
Então, as espécies de plantas que a gente pode encontrar na Amazônia. Temos a seringueira, que é onde os seringueiros, não sei se vocês já ouviram falar, eles obtêm o látex dessa planta que faz esse, tá vendo tipo esse leitezinho aí que tá saindo da planta? É o látex, que é retirado da seringueira. E aí, através dele, se faz borracha, até as borrachas que a gente usa na escola mesmo. Então, é um meio de vida para as pessoas. Eles não estão desmatando, eles cuidam da planta e, e obtêm o meio de vida deles, né? Através da seringueira. Outra planta bem comum da Amazônia é o açaí, é o pé de açaí. Açaí que a gente toma aqui, né? Só que o açaí que a gente toma aqui é bem diferente do açaí que lá da Amazônia. E a outra é a Vitória Régia. Vocês veem lá, tem muitas Vitórias Régias, que é esse tipo de planta aquática. Tem umas que são enormes, como vocês veem aí na foto, até uma pessoa consegue até ficar sentada em cima dela. Então, os animais que a gente pode encontrar na Amazônia também é o peixe-boi, o boto rosa, tá vendo que ele tem uma corzinha mais diferente? E a arara, além de muitos outros animais e muitas outras plantas, mas aqui eu tô falando os animais típicos da Amazônia, entendeu? Peixe-boi, o boto, a arara, e são animais muito importantes para a biodiversidade. Um outro bioma que a gente vai começar a falar agora é o cerrado. O cerrado ele ocorre mais na região do centro-oeste do país, como já falei lá no início. No cerrado as árvores são baixas e bem espaçosas, é uma mata bem espaçosa e as árvores são pequenas, diferentemente das árvores lá na Amazônia, que são muitas, umas perto das outras. E no cerrado brasileiro é a nascente de vários rios, como o Rio São Francisco, que é muito importante para o nosso país, esse rio. Então, ele nasce lá no bioma do cerrado brasileiro, mas na região do centro do Brasil. Vendo aqui, ó, em laranja mais forte, temos o cerrado. A vegetação que a gente pode encontrar no cerrado são árvores e arbustos com caules retorcidos. Então, as árvores lá, elas são assim como a gente tá vendo na imagem. Os caules são bem retorcidos. As árvores são pequenas, tem arbustos, certo? Que é outra imagem do cerrado brasileiro. É tipicamente assim, são espaçosas. E as espécies de animais que a gente pode encontrar no cerrado é o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada. Esses animais são típicos do cerrado brasileiro, certo? Aqui, tamanduá, a gente pode encontrar tamanduá aqui, só que é outro tipo de tamanduá, não esse tamanduá-bandeira, né? Aqui no caso, na nossa mata. Então, vamos lá. Um outro bioma é a caatinga, certo? A caatinga é o principal bioma do Nordeste. Então, o Nordeste, o bioma maior que existe aqui, né, na nossa região do Nordeste, é a caatinga. O clima da caatinga ele é quente e tem estações muito secas. Então, a gente já percebe, né, que é uma região muito onde tem pouca chuva, o clima é muito quente, é muito seco. É mais, não aqui em Baía Formosa, onde a gente mora, né? É mais na região, como é que eu posso falar? No sertão, o sertão do Rio Grande do Norte, o sertão da Paraíba, o sertão, regiões muito secas. Então, o bioma presente lá é a caatinga. Lá, quando está muito seco na caatinga, as árvores elas começam a perder folhas, que é um mecanismo de defesa para que elas não venham a morrer, entendeu? Elas começam a perder folha para que aí quando chove, qualquer chuvinha que dá na caatinga, essas folhas já nascem de novo e fica tudo bem verdinho. Então, tá vendo aqui no Nordeste, ao lado direito, acima.
Os animais que a gente pode encontrar na Caatinga, a maioria tem hábitos noturnos, então são mais animais que dormem de dia e ficam acordados à noite. Como largatos, são muito comuns lá, serpentes, o carcará, que é essa imagem que a gente está vendo agora, a asa branca. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem muita música feita com o carcará, com a asa branca, porque são aves típicas da Caatinga, e a Caatinga é o bioma mais predominante, né, no Nordeste. Então tem uma música, acho que é Asa Branca, com o nome Asa Branca e tal. E as plantas que a gente pode encontrar na Caatinga, né, que mais predominantes na Caatinga, é o cacto, ou seja, o mandacaru, o xique-xique, aqueles cactozinhos. Esses cactos, como a gente tá vendo aqui agora, eles armazenam água em seu interior, justamente para poder passar por esse período de seca que a Caatinga tem, né, durante o ano. A gente pode encontrar também aqui, ó, o outro tipo de cacto, né, o mandacaru. Tem aquela música Mandacaru. Então, tem muitas músicas nordestinas que se remetem à Caatinga brasileira, falando das plantas, das aves. Um outro tipo de planta predominante na Caatinga é a bromélia. Ela armazena água no seu interior. Tá vendo aqui a foto? Outro tipo é a coroa de frade. Não sei se vocês já viram aqui por nossa região. Esse cactozinho menorzinho, gordinho. E um outro tipo de planta típico da Caatinga é o pé de juazeiro. Tem até uma cidade, né, aqui no Nordeste, uma não, duas, uma no Ceará e outra na Bahia, com o nome de Juazeiro. Se remete a esse pé de árvore. Então, professora, mas eu vi um cacto aqui em Baía Formosa, eu vi uma coroa de frade aqui em Baía Formosa. Existe. Só que o que eu tô falando é que esses são as plantas predominantes daquela região, entendeu? Então a gente pode encontrar muitas dessas plantas ou muitos desses animais naquela região. Isso não quer dizer que a gente não vai encontrar em outras, consegue encontrar. Sim. O outro bioma é o Pantanal. Ele fica localizado na região centro-oeste do estado, certo? Mas na região centro, assim, bem no cantinho. Ele é o menor bioma brasileiro e é a maior planície de inundação, porque o Pantanal ele inunda. O clima lá é com altas temperaturas. O verão lá é muito quente e chuvoso e o inverno é muito frio e seco. Então, no verão lá é muito quente, mas também chove muito. E no inverno lá faz muito frio, porém é muito seco. Não chove muito. Aqui, ó, por isso que eu falei que é a maior planície de inundação, porque quando chove muito lá, alaga tudo. Aí quando passa o período de seca, as planícies voltam ao normal. Aqui, ó, no cantinho, Pantanal, tá vendo? Nessa cor mais forte. Os animais que a gente que são predominantes do Pantanal é os tuiuius, é esse pássarozinho aqui. Temos também ema, a gente pode encontrar emas lá no Pantanal, aqui, ó. Tucano é muito predominante no Pantanal. Tem jacaré, jiboia, tem também a capivara. Parece a cutia daqui da gente, que tem aqui na nossa região. Então, esses são os animais que predominam no Pantanal. Um outro tipo de bioma é o pampa. A gente vê muito falar dos pampas gaúchos, que fica mais na região sul. Ele está presente apenas no Rio Grande do Sul, esse bioma. E pampa significa região plana, lá é tudo plano, reto, não tem árvores muito grandes, a vegetação predominante lá é graminha, tudo graminha assim, baixinho. O clima lá é chuvoso e não tem período seco lá.
é úmido, é bem agradável. Inclusive no inverno chega até nevar. E no verão tem altas temperaturas. Só que, tipo, não fica um clima seco. A temperatura fica muito alta no verão, mas não fica aquele clima seco. Aí aqui a gente vê uma imagem, né, dos Pampas gaúchos. Como eu falei, planícies, tudo muito reto, sem árvores grandes e a maior predominância é de gramíneas. Aqui, ó, lá embaixo, bioma Pampa. Lá embaixinho, na cor marrom claro. Os animais que a gente encontra nos Pampas é o jacu, o lobo-guará, o veado, aqui é o jacu, o lobo-guará também, a gente viu que está presente lá no outro bioma, então, e ele também está presente no Pampas. Tem também o veado, eu esqueci, eu tenho um sobrenomezinho. E as plantas que a gente encontra lá são as gramíneas, que são muito abundantes. Certo, pessoal? Então, agora vamos praticar, né? Outra atividade. Então, se vocês não entenderam, volta o vídeo, assiste de novo, anota o que está escrito no slide, deixa tudo organizadinho, sem pressa. Aqui é bom porque é sem pressa, você pode voltar, rebobinar a fita e escutar o que a professora falou. Se ficar com alguma dúvida do conteúdo, vai no meu privado e pergunta. Mas aqui é bom porque a gente pode voltar e pode escutar quantas vezes quiser e anotar no caderno tudo bem direitinho. Então, a atividade, a questão 1, quais os biomas que chamou mais a sua atenção? Quais foram os biomas que chamou mais a sua atenção? A questão 2, descreva o bioma presente no Rio Grande do Sul. Qual o bioma presente no Rio Grande do Sul? Acabou de falar, né? O 3, qual o clima presente no Cerrado? Vocês vão lá, dão uma olhadinha e respondem. Quais os animais e plantas estão presentes na Caatinga? Faça uma descrição resumida sobre tudo que você aprendeu nessa aula. Certo, pessoal? Então, até mais. Façam a atividade tendo muita atenção, prestem atenção. Qualquer dúvida, me perguntem, certo? Um abraço. Sim, só lembrando, né? Informações sobre a atividade. Copiar e responder a atividade no caderno. Em seguida, vocês vão me enviar no número que está aqui na imagem. E recebo a atividade eu coloquei aí até sexta-feira, mas eu vou receber a atividade quando é que a gente teria aula? Terça-feira, certo? Terça-feira quero receber a atividade de todo mundo e eu vou estar postando um novo conteúdo. Então aqui é como se a gente estivesse na escola, certo? A hora da aula, assiste o vídeo. Quando for no outro dia, responde a questão, manda para mim, depois vamos continuar tendo aula assim. Eu sei que todo mundo, ou a grande maioria, porque eu já vi na escola, tem acesso à internet, nem que seja na casa de um colega, não sei, mas consegue ver vídeo no YouTube. Então, vocês veem esse vídeo no YouTube como vocês veem vídeo de música no YouTube, né? Vem o vídeo, só que em casa anotam, faz tudo direitinho e manda para mim. Então, é até mais fácil, né? Então, fica a dica e bons estudos.